Paulo Souza caindo no Flamengo e Cuca passa a ser o favorito entre dirigentes do rubro-negro. Eu vou contar para vocês com exclusividade no vídeo de hoje do canal do Nicola sobre uma troca de mensagens que tive com Cuca nessa segunda-feira. Bora falar também sobre o São Paulo com chances de Rafinha deixar o tricolor. Já Jorge Jesus preparou uma segunda lista de reforços para o Fenerbahçe, notícia que atinge vários clubes brasileiros. Tem nomes importantes e pesados nessa relação. Bora te atualizar também sobre Carlitos Tevez como treinador. Que história é essa? Vou falar também sobre Endrick, que indicou com quem quer jogar quando se mudar para a Europa. Informações sobre Matheus Nascimento, o atacante do Botafogo que foi especulado no Real Madrid. Tem alguma chance desse negócio avançar? Além de tudo isso, as últimas do mercado com notícias e novidades importantes do Corinthians e muito mais para não perder nada e ficar sempre de olho nos conteúdos do canal do Nicola. Bem simples, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e aciona o sininho. Se curtiu o vídeo também não esquece de deixar o like, se ajuda a gente pra caramba, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que prepara de segunda a segunda sempre as melhores cotações. Nessa terça-feira, por exemplo, tem 7 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, com destaques para o jogo do Vasco contra o Náutico em Recife, com um empate pagando R$ 2,97. Agora, sim, der empate no jogo entre Grêmio e Novo Horizontino no Rio Grande do Sul, você recebe R$ 3,56 para cada real apostado. Não sei se você está sabendo, mas nessa terça também tem Série A do Campeonato Brasileiro com Cuiabá e Corinthians. Vitória do Corinthians pagando R$ 2,38 para cada real apostado. Você não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na sportbetbr.com e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Marquinhos, atacante do São Paulo negociado com o Arsenal, se despediu através das suas redes sociais do CT de Cotia. Ele postou uma foto do lugar onde cresceu e ele escreveu que sempre estará no coração dele o CT de Cotia, uma forma de gratidão e agradecimento ao São Paulo. Negócio fechado com o Arsenal, embora o Wolverhampton ameace processar o Marquinhos por causa de uma assinatura de um pré-contrato. São Paulo não tem nada a ver com essa história, quem pode se dar mal é o Marquinhos. Bora falar também sobre o jogo da seleção brasileira. O Brasil venceu o Japão por 1-0 na manhã dessa segunda-feira. O jogo não foi brilhante, mas a audiência acabou rendendo bons números para a Globo. 13 pontos de média de audiência. A média desse horário é de 8 pontos. Desde agosto do ano passado, com as Olimpíadas de Tóquio, que a Globo não registrava índices tão altos para esse horário de segunda-feira entre 7h20 e 9h20 da manhã. Bora falar também sobre Herisson, atacante do Botafogo. Recentemente o Botafogo adquiriu mais 30% dos direitos econômicos do atleta. Esses direitos estavam ligados ao Kid de Piracicaba. A grande preocupação do Botafogo agora é de renovar o mais rápido possível o contrato com o atleta para poder aumentar as multas rescisórias. Multa para fora é de 5 milhões de euros, no Brasil é de apenas 20 milhões de reais. Isso tem causado alguma preocupação em John Textor e companhia. Bora falar também sobre Luan, meio atacante do Corinthians que completou 13 jogos consecutivos sem nem sequer ser relacionado para o banco de reservas, só para você entender se o Luan anda com moral com o Vitor Pereira. Se a gente levar em consideração os últimos 21 jogos, ele só esteve no banco de reservas uma única vez no confronto contra a Portuguesa Carioca em jogo da Copa do Brasil. Para fechar o giro de notícias, contar que Carlitos Tevez, que anunciou durante o fim da semana que estava aposentado, não ia mais jogar futebol, ele decidiu que pode ser treinador. E de acordo com um dos candidatos, o único candidato à presidência do Jorge Wilstermann, time boliviano, o Tevez tem tido seu nome analisado. Vocês já imaginaram Carlitos Tevez como técnico? Espero que não trabalhe no Brasil, porque ele já não dominava, era difícil compreender o que ele falava em espanhol. Imagina os jogadores aqui no Brasil tendo de tentar entender o que diz o Carlitos Tevez, mas de qualquer forma, muito boa sorte para ele. Quero falar sobre Endrick, a maior joia do futebol do Palmeiras, talvez do futebol brasileiro em bastante tempo, atleta que já é especulado por Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, PSG, entre outros. O Endrick deu uma entrevista bem legal ao canal Desimpedidos, falando sobre com quem quer jogar quando se mudar para o futebol europeu. Ele citou 3 atletas: Mbappé, CR7 e Vinícius Júnior. É legal constatar que
o Vinícius Júnior parece hoje aquele mais próximo da realidade do Endrick, até porque o Real e o Barcelona são os clubes mais interessados no centroavante, que ainda não completou 16 anos de idade. Endrick, que teve mais uma atuação de gala no confronto do Sub-17 Copa do Brasil contra o Sport na tarde dessa segunda-feira. O Endrick chegou a dizer o seguinte a respeito do Mundial. Vocês vão lembrar que ele ficou fora da lista de inscritos do Mundial, e aí até o Abel sugeriu que ele fosse para Disney. Coincidência ou não, ele apareceu na Disney de Paris. Olha o que disse o Endrick sobre o assunto, abre aspas. Eu já sabia que não ia para o Mundial, estava marcada uma viagem para Disney. Estava bem demais, ou bom demais, quer dizer. Curti, vi PSG versus Real Madrid, Barcelona versus Napoli. Quero voltar mais vezes para lá. O Endrick tem uma cabeça muito boa e parece ser extremamente promissor. Vamos ver se até que ponto ele pode chegar, mas dentro do próprio Palmeiras há a convicção de que ele vai se tornar em pouco tempo a maior venda da história do clube. Bora falar também sobre Matheus Nascimento, outra jovem promessa, essa um pouquinho mais velho, já 18 anos de idade. Atleta que pertence ao Botafogo e foi alvo nos últimos dias de especulações no Real Madrid. Informação é de que um olheiro do Real Madrid o indicou para ser contratado e o Real Madrid estava cogitando uma proposta. Matheus Nascimento tem contrato com o Botafogo somente por mais um ano e multa rescisória de 50 milhões de euros. De acordo com o Corriere dello Sport, é estranho que assim, é um jogador brasileiro cujo interesse é de um clube espanhol e a informação nasce num jornal italiano. Mas o Corriere trouxe a informação de que o Real prepara para os próximos dias uma proposta. Procurei uma pessoa próxima ao Matheus Nascimento para saber o que havia de possibilidade. A pessoa afirmou que ninguém do Real Madrid procurou, nem o Botafogo, nem os representantes do atleta. Então essa possibilidade nesse momento não passa de uma grande especulação que surgiu no exterior. 18 anos de idade, 18 jogos, 7 gols e uma assistência pelo time principal do Botafogo na atual temporada. Bora mudar de assunto e falar sobre Jorge Jesus, novo técnico do Fenerbahçe. Na semana passada contei sobre uma primeira lista de atletas que o Jorge Jesus indicou ao Fenerbahçe. Essa relação contava com atletas um pouquinho mais veteranos. O William do Corinthians, tinha também outra possibilidade do Marcelo, lateral esquerdo que está deixando o Real Madrid, o mais jovem é o Gabigol do Flamengo. Os jornais turcos, ou melhor, 2 sites turcos, trouxeram nas últimas horas a informação sobre uma segunda lista, essa mais extensa, com atletas brasileiros que o JJ identificou nos últimos tempos e que vai tentar levar para o Fenerbahçe nos próximos dias. Estão nessa relação, o primeiro da lista, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, já não é tão novo, mas com quem o Mister trabalhou nos tempos de Flamengo, vínculo até dezembro de 23. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o empresário do Bruno Henrique e ouvi dele que ele não negou que o Fenerbahçe tem interesse na contratação do Bruno Henrique. De acordo com o Denis Ricardo, que inclusive já foi jogador de futebol, essa semana promete ser importante para a definição a respeito de interessados. Bruno tem só mais 1 ano e meio de contrato. Se o Flamengo não vendê-lo agora, vai precisar renovar, sob o risco de perder esse jogador, que é super interessante, multa rescisória de 35 milhões de euros. Outra informação importante de nomes de atletas que fazem parte dessa lista. Igor Paixão, atacante de 21 anos de idade, atacante de lado de campo, que também é pretendido pelo Flamengo, joga no Coritiba. Recentemente renovou seu contrato até dezembro de 2024. O Fenerbahçe estaria disposto a pagar 1,5 milhão de euros. Por essas cifras não há a menor chance de sair negócio. Curitiba fala em vendê-lo por pelo menos 8 milhões de euros. Inclusive afirma que um time da Inglaterra já assinou com tal pagamento. Bora falar também sobre Erisson, de quem falei agora há pouco, atacante de só 23 anos de idade, do Botafogo. E esse seria um valor barato. Com 5 milhões de euros você paga o valor da multa rescisória e tira o centroavante do Botafogo. Essa negociação é muito perigosa para o Botafogo, até porque por 5 milhões de euros você perderia um jogador muito importante. O Botafogo tem só 40% dos direitos econômicos, ficaria com menos de metade de 25 milhões de reais, cerca de 10 milhões para um atleta que é muito promissor. Para completar, notícia que interessa ao São Paulo, Wellington, lateral esquerdo de 21 anos de idade, que ainda não conseguiu se firmar de forma absoluta como titular da lateral, tem dividido ou disputado a posição com o Reinaldo, também estaria nessa relação de nomes do Jorge Jesus. Wellington, que renovou seu contrato até 2024, seria a opção do Fenerbahçe caso o Marcelo não aceite se mudar para a Turquia. Recentemente o Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou a me contar que o Wellington e o Rodrigo Nestor são os campeões de sondagens, embora não existissem propostas. Também perguntei para um outro dirigente do São Paulo, sobre esse possível interesse do Fenerbahçe. Ele afirmou que até esse momento não há nada. Mudando de assunto, eu quero falar sobre Flamengo, Paulo Sousa e Cuca.
Contei para vocês pela manhã que Paulo Sousa está por um fio. Situação muito ruim. Contei também que os dirigentes do Flamengo já vão começar a buscar no mercado alternativas para o Paulo Sousa. Hoje o técnico português só não pode ser mandado embora porque o Flamengo nem teria alguém para substituí-lo. O Mauricinho, que era o técnico interino, era o auxiliar técnico e que costumava ficar como técnico interino, foi dispensado recentemente a pedido do Paulo Sousa. O técnico do Sub-20 que poderia remediar era até outro dia do Sub-17, então seria uma mudança muito grande. Diante desse cenário, o Flamengo já está no mercado buscando alternativas e o nome com mais defensores dentro da diretoria do Flamengo é o de Cuca. Importante falar só sobre o Paulo Sousa, a maior parte dos dirigentes do Flamengo não quer mais o Paulo Sousa. E a impressão que se dá é de que até o Marcos Braz acabou aceitando essa derrota. O Paulo só não vai ser mandado embora por agora, porque tem jogo na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, nem haveria tempo para colocar uma outra pessoa. Embora, na noite dessa segunda-feira, na tradicional reunião que acontece no Ninho para tratar sobre uma série de assuntos, até a presença de Rodolfo Landim também está confirmado. O Landim não costuma participar desses encontros ligados ao departamento de futebol. É óbvio que o tema vai ser o futuro de Paulo Sousa. Sobre Cuca, troquei mensagens com o treinador que está desempregado desde a virada do ano, quando pediu para deixar o Atlético Mineiro. Ele inclusive precisou indenizar o Galo em R$2,5 milhões. Era o valor da multa rescisória. Perguntei para o Cuca se ele tem interesse em trabalhar no Flamengo. Cuca ponderou uma série de situações. Primeiro ele deixou bem claro que não se sente confortável em falar nem sobre o Flamengo, por causa da presença do Paulo Sousa. Perguntei também sobre o Vasco, e o que o Cuca deixou nas entrelinhas é que hoje está muito voltado para um projeto que ele está tocando. O Cuca está construindo um clube formador em Curitiba, na sua cidade. A ideia é ser um celeiro de craques, aproveitar toda a experiência que ele, o irmão dele e o Eudes desenvolveram em todos esses anos de futebol para buscar atletas e fazer desse clube formador uma das potências do futebol no Brasil. Então o Cuca está muito imbuído, está muito entretido nesse projeto. Para trocar esse projeto por Flamengo ou Vasco da Gama, certamente vai haver a necessidade de uma série de acordos. Entre eles, a autonomia total no departamento de futebol, entre eles, a perspectiva de melhora nos dois clubes. Hoje a situação no Flamengo, isso está muito claro, nem foi o Cuca quem me falou, a situação no Flamengo envolvendo jogadores, bastidores e melindres é algo a ser pensado. De qualquer forma, dirigir o Flamengo poderia ser a chance do Cuca treinar o melhor time de futebol no Brasil, pelo menos hoje, de 1 a 11, acho que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Acho que o Cuca só vai aceitar falar abertamente sobre o Flamengo se o Paulo Sousa não for mais técnico, embora isso não impeça ele de ser procurado pelos dirigentes do Fla. Ele não me confirmou que já foi sondado, mas a impressão que eu tenho é de que alguém do Fla já entrou em contato com o Cuca para sondar a possibilidade dele abandonar esse projeto em Curitiba para assumir o Flamengo de corpo e alma. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rafinha, para contextualizar a respeito de uma declaração recente dele, lateral, que já se declarou São Paulino, disse estar muito feliz treinando, jogando no São Paulo, mas ele ainda tem um objetivo que precisa ser cumprido antes do fim da carreira. Atleta de 36 anos de idade, cujo contrato termina em dezembro desse ano. O Rafinha deixou bem claro que tem vontade de encerrar, de pendurar as chuteiras jogando no futebol alemão. Dessa maneira, como ele já completa 37 anos em setembro, talvez ele acabe nem renovando o seu contrato com o São Paulo. Curiosidade é que tanto a comissão técnica quanto a diretoria estão bastante felizes com o desempenho do atleta. Acho que os torcedores também têm gostado. Mas por conta desse sonho de voltar à Alemanha, o Rafinha pode acabar recusando a oferta para renovação e extensão de contrato por mais uma temporada. Jogador que já esteve em 2 passagens diferentes na Alemanha. Foram 5 anos no Schalke 04 e mais 7,5 com a camisa do Bayern de Munique. Na atual temporada pelo São Paulo, 23 jogos, ainda não marcou gols, mas deu 3 assistências. Os dirigentes do São Paulo fazem força para convencer o Rafinha a estender esse vínculo por pelo menos mais uma temporada até dezembro de 2023, e aí depois ele pensa em se aposentar em algum clube que apareça para ele lá na Alemanha. E você, o que você acha sobre a possibilidade ou não da permanência do Rafinha? Estou curioso para saber a sua opinião. Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!